Olá! Hoje estamos no capítulo 12 do livro de Provérbios. E eu gostaria de pincelar com vocês, como eu fiz ontem, passar alguns versículos que são poderosíssimos. Nós encontramos nesse capítulo verdades poderosas a respeito do comportamento dos justos. Essas verdades são poderosas para a nossa vida. Então vamos ver alguns desses comportamentos das pessoas justas? Então, logo no versículo 1, a gente vê que é uma instrução. Depois, nós devemos ter boas intenções. O homem justo tem boas intenções, diz lá no versículo 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Nós vemos no versículo 4, as mulheres devem ser virtuosas. No versículo 5, nós devemos pensar aquilo que convém. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente, pois é ela que determina o que nós falamos, aquilo que nós dizemos. Então, mostra também a importância de nós termos cuidado com as nossas palavras. E como nós já vimos anteriormente, aqui nós podemos colocar, devemos tomar cuidado com a mentira, com a fofoca, com a calúnia, com os boatos e até todos esses comportamentos que são socialmente destrutivos para nós. Nós devemos ser humildes. Você pode ver no versículo 9, 23, fala sobre sermos trabalhadores, saber que as nossas gerações geram recompensa. Importante, que nós devemos ouvir conselhos dos sábios. Isso quase não está sendo mais praticado. Procurar as pessoas de mais idade que já têm a sabedoria para nos ajudar, nos aconselhar. Nós lemos ontem que é na multidão de conselheiros que repousa a sabedoria. Então, nós devemos aproveitar essas pessoas que estão na nossa volta, que nós consideramos pessoas sábias, que podem ser os nossos mentores, pode ser um professor que também está nos ensinando, para tirarmos conselhos sábios da vida dessas pessoas. Nós devemos também ser pacificadores. Podemos ver no versículo 16, no versículo 20, dizer a verdade, dizer coisas boas e nós sermos cautelosos com as amizades. Diante disso, o que fazer? Então, o que eu entendo disso? Quando nós lemos a respeito, identificamos esses comportamentos, procuramos tirar aqueles que nós já temos e aqueles que eu ainda não tenho, que eu preciso me aperfeiçoar, que eu preciso me lapidar, que eu preciso buscar. E o que eu faço? Eu peço ao Senhor sabedoria, agradecendo por aquilo que eu já possuo e força e a sabedoria dele, para que eu venha conquistar, conseguir, mudar, ter uma metanoia, uma mudança de mente, para que eu venha ser uma pessoa justa em todos os meus comportamentos, ok? E gostaria também de comentar com vocês um pouquinho sobre a honra. Nós devemos primeiro honrar a Deus no nosso relacionamento. E os nossos relacionamentos, eles vão ser um reflexo de como nós honramos a Deus. Então, honre a pessoa, seu marido, as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. A honra é uma colheita e ela deve ser conquistada. Que você possa, no dia de hoje, meditar nesse breve comentário que eu faço e que você possa buscar a sabedoria e ser essa pessoa exemplar. Que eu tenho certeza que fazendo isso, você vai mudar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta também. Você vai conseguir impactar, porque esse mundo ele está tão carente de boas ações, de boas pessoas, não é verdade? Nós a cada dia nós nos deparamos com situações que nos deixam muitas vezes até perplexos diante da reação das pessoas enlouquecidas que a gente tem visto. E isso muitas vezes
Não é só falta de entendimento, é falta mesmo de reflexão, falta de buscar sabedoria, falta de parar e fazer essa análise, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando diligentemente a sabedoria e que você possa, com essas meditações, alcançar. E eu convido você a continuar comigo. Até o próximo capítulo. Provérbios capítulo 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos seus conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.